Você quer resolver em 90 segundos a revisão geral da sua pesquisa, TCC ou texto acadêmico? Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática como eu fiz isso, com um prompt usando a versão Gemini 2.0 Pro, que está disponível gratuitamente na ferramenta Google AI Studio. Aqui é Letícia. E para você que está chegando aqui no canal, aproveita para se inscrever no Leti Digital, onde eu te ajudo como usar IA generativa e ferramentas gratuitas de IA de forma simples e na prática. Então vamos lá, gente, repassar rapidinho aqui com vocês o que a gente já trabalhou nessa série Pesquisa Acadêmica com IA. Esse é todo o nosso roadmap, aí toda a trajetória que a gente já percorreu, aonde a gente já conversou no vídeo 1 sobre o objetivo da pesquisa e revisão bibliográfica. No vídeo 2, a gente falou sobre os procedimentos metodológicos. Vídeo 3, a gente falou sobre análise de dados. E agora a gente vai fazer a revisão geral formatação utilizando o Google AI Studio. Aqui na tela, então, do Google AI Studio, vou deixar o link para vocês. Para acessar é aistudio.google.com. Acessei aqui com a minha conta do Google. E o que eu queria? Eu queria usar a IA para facilitar aí o processo de revisão e fui navegar na ferramenta, ver o que a ferramenta já disponibilizava de bate-pronto. A ferramenta tem muitos recursos, gente. A gente hoje só vai olhar aqui esse campo que foi da library, que é a biblioteca. Então, pesquisando na biblioteca, vocês vão clicar, vão navegar por lá. Eu achei esse aqui, o ResearchBird, né? Aí um pesquisador camarada. E eu fui entender o que significava esse pesquisador camarada. E aqui um prompt já pronto. Esse é o prompt já disponibilizado pela ferramenta. E eu trouxe a tradução para vocês, copiei, colei. Então, aqui o que diz o prompt? Você é um pesquisador científico especialista com anos de experiência na condução de pesquisas sistemáticas. E é aqui, gente, que eu sempre reforço para vocês, a gente tem que trazer a persona, a gente, né, tem que oferecer o contexto, haja como, né? Você é um pesquisador científico. Isso orienta muito o modelo. E vejam, se o Google usa esse tipo de contexto já no prompt pronto deles, vamos usar o que eles fazem, aí vamos replicar o que eles estão fazendo, não é à toa. Então, aí tem aí o contexto que ele dá. E aqui achei interessante, se vocês forem usar pela primeira vez esse prompt, incluindo o texto de vocês, vocês podem usar essas perguntas, ó, se ainda estão na etapa de desenvolvimento da pesquisa ou da escrita acadêmica, né? Quando o artigo foi publicado, o tamanho da amostra, né? São investigações do conteúdo. Lá nesse prompt já tinha um artigo científico inserido. Metodologia do estudo, como foi financiado. Então, ele tem essas perguntas que eu traduzi para vocês. E aqui está o paper, aí está todo o artigo. Na barra de rolagem, aqui à direita, a gente desce. E aí eu coloquei para rodar. Como aqui eu já testei, é esse botãozinho aqui, ó, de Run, que aí ele executou aquelas perguntas. E aqui, respondendo, né, eu dei o run, respondendo as perguntas já formatadas que tinha aqui na ferramenta. E lembrando esse ponto importante, gente, usando o Google AI Studio, aqui, ó, nessa setinha, dentro do Google AI Studio, a gente tem várias versões das IAs do Google, né? O Gemini, então a gente tem o Flash que gera imagem. Esse aqui que a gente está usando, ó, é o 2.0 Pro. Então, assim, aproveitem, esses recursos não são disponíveis o tempo todo gratuito, enquanto a ferramenta está testando, mas vamos aproveitando, vamos usando. E aqui as respostas, né, desse prompt formatado, ele respondeu, e aí o que eu fiz? E aí eu criei o prompt aí com várias pesquisas, com vários pontos importantes para a revisão bibliográfica, onde a IA pode nos ajudar. Lá no Google AI Studio eu coloquei em inglês o prompt, mas aqui eu trouxe traduzido para vocês entenderem o que eu pedi para IA. Então, pensando passo a passo. A gente também, para pedir as coisas para a IA, importante clarear para ela que a gente quer passo a passo, considerando o bloco de texto marcado por início e fim. E aqui, gente, é o que eu sempre falo, delimitar blocos usando Markdown, início e fim, fecha, maior que, menor que, e para o fim a barrinha invertida. Então, vamos lá. O que a gente pediu? Revise o texto gramaticalmente, né? Vá que em algum momento, né, vocês colocam o texto de vocês e tem alguma correção ortográfica. Então, pedi que revisasse, que escrevesse trechos do texto, se julgasse a IA julgasse necessário, reduzir caracteres do texto, também se julgasse necessário, gerar uma estrutura de sumário para o texto, porque aquele texto ali não tinha o sumário,
Fazer uma lista das referências bibliográficas citadas no texto, também não tinha, e aqui já eu pedi no formato ABNT. Verificar a correspondência das fontes indicadas no texto com a lista de referências bibliográficas, né? Por exemplo, né, se a gente não tivesse pedido aí o item 5, de fazer a lista, que vocês disponibilizassem a lista das referências para a IA, o que tem que pedir? Pedir para checar se todas as referências estão inclusas no texto. Isso é uma parte super importante na revisão geral. Fazer 3 análises, né, de itens fundamentais que não foram indicados. Então, aí, vejam só, gente, foi só no item 7 de pedir para a IA pensar e criar alguma coisa em termos de revisão. Né? Até então, a gente é baseado no que a gente escreveu no nosso texto. E aqui, formatos de saída, que isso faz parte aí do prompt perfeito, a gente também tem que dizer como a gente quer o resultado. Então, eu pedi para ele um infográfico, conceituando essas 7 etapas, né, usando a IA generativa, priorizar a visualização de dados sobre o texto, garantir que os 7 itens foram revisados detalhadamente. Gente, quando vocês querem muito alguma coisa, não cansem de pedir e reforçar e lembrar para o modelo. E aí pedi para que ele adicionasse um botão para exportar PDF, né, para PDF o texto, indicando em amarelo as partes do texto que foram alteradas com a IA generativa. Voltando então lá para o Google AI Studio. Aqui o prompt em inglês e ele respondeu aqui. Então, gente, ele não fez o infográfico, porque a gente pode, dentro dessa mesma ferramenta que está disponibilizando imagens incríveis, vou fazer mais vídeo dessa ferramenta para ajudar vocês, a gente coloca esse prompt e já gera a imagem. Aqui ele não gerou. Se vocês quiserem também o código desses prompts, aqui, ó, esse botãozinho Get Code, vocês obtêm o código do prompt. Então, aqui ele apresentou o infográfico e ele foi ponto a ponto, conforme a gente pediu. Então, a revisão gramatical, né? Ele fez a revisão, disse assim que, né, o texto estava bem escrito, enfim, ele não indicou nenhum ponto aí de revisão gramatical. Aí, quando eu pedi para ele reescrever e reduzir texto, ele juntou aqui o ponto 2 e o ponto 3, combinou esses dois. E olha que legal, gente, o que ele fez? Como ele não conseguiu mostrar em amarelo as mudanças, ele explicou que ele destacou em negrito algumas sugestões de alteração do texto. E aí ele foi ponto por ponto, na introdução, aí ele trouxe o texto original. E aí, aqui, gente, o texto reescrito, e aqui, em negrito, os pontos que ele alterou. Gente, vocês percebem, ele fez exatamente aquilo que a gente pediu no prompt. Não é fantástico? Aqui, lembrando, eu não fiz nenhuma edição, eu não fiz nenhuma alteração, um aprimoramento. Esse prompt tá o original que a gente pediu aqui para o Google AI Studio. Aí ele trouxe mais uma sugestão de alteração, exemplo 2, e exemplo 3. Gente, olha isso aqui. Ele pegou o texto e fez toda a estrutura do sumário aqui, né? Todos os pontos de introdução e tal, né? O bloco grande e os subtítulos. Gente, incrível, incrível, incrível. Referências bibliográficas já no formato ABNT. Gente, ele listou todas as referências aqui. E aí aqui ele explicou, inclusive, que, né, alguma dúvida, o ponto ainda a ser revisado, ele explicou que ele colocou o ponto de interrogação. Toda a lista não tinha, né, não tinha nesse texto as referências bibliográficas. Aí ele fez o check, né, em cima dessa lista, ele providenciou a lista e já fez o check. E aí fez recomendações aí que fez assim alguma alteração em termos de conteúdo, da escrita do artigo, mas até então vocês viram, são todas orientações nossas usando o nosso texto, não é criar o texto com IA. A IA é lapidar, acelerar e melhorar a nossa produtividade no nosso trabalho, na nossa pesquisa. E depois ele concluiu, fez aqui mais uma sugestão de infográfico para fechar todo o processo e reforçou aqui que ele não gerou em amarelo, porque não era possível, mas ele indicou o texto em negrito das alterações. Gente, olhem isso aqui. Ele fez tudo isso em
90 segundos. E vejam só, olha que interessante, se vocês querem medir o volume de uso de tokens também dos recursos, aqui ele coloca, ó, que ele, para começar, ele ficou pensando ali até gerar o primeiro token, ele levou 1,6 segundos, e ele, nesse processamento, usou 50 tokens por segundo. Tá? E vejam aqui, ó, nessa barra direita, a gente pode configurar, ajustar aqui, não vamos entrar nisso, mas só para comentar com vocês aqui, ó, quantidade de tokens. Então, nesse prompt, ele usou aí 23 mil tokens de 2 milhões. Então, gente, é para usar a ferramenta sensacional Google AI Studio para ajudar a gente no processo de pesquisa. Obrigada por assistir e agradeço muito se você puder curtir e compartilhar esse vídeo com amigos e colegas. Vamos aproveitar os recursos e ferramentas incríveis que são gratuitas, disponíveis para todos. Te vejo no próximo vídeo.